Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, seja com todos nós nesse dia. Pai, graça e misericórdia. Seja com todos nós nesse dia, que é o 29 de março de 2023, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui procurando andar aí pelo caminho das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. Hã? Não desanimam, não desistem, perseveram, né? Estão em perseverança, em sinceridade, em obediência à palavra, né? Não é isso? Em oração, em meditação, né? Em comunhão com a irmandade, com a igreja, com os irmãos, e honrando ali o sacrifício do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, né? Então, irmãos, ó, ontem, o último vídeo que a gente fez, né, nós estávamos falamos aí durante um tempão, né, a respeito aí da história, né, do cristianismo, da igreja e tal, e vimos aí que o cristianismo que está aí presente é um cristianismo pervertido, né, é um evangelho pervertido. Então vamos falar um pouco aqui, né, vamos botar uns prumos aqui na palavra, falar um pouco sobre a perversão, né, sobre a perversão da palavra, né, perversão do evangelho, da lei, para que a gente possa exatamente colocar o prumo aí em todas essas coisas que a gente viu e continua vendo. Então nós vamos ver aqui na Escritura, no Miqueias, no capítulo 3, né? E no versículo 9 em diante ele vai dizer o quê? Que a gente começou a ler e não terminou. Então nós vamos falar algumas coisas agora sobre a perversão. Então Miqueias escreveu o quê? Ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Olha aí, perverteis tudo o que é direito. Ele está falando aqui com todo mundo, né? Com os chefes, né? Com os maiorais, né? Que desencaminham, né, o povo e coisa desse tipo. E também com o povo, né? Que abominam o juízo e pervertem tudo o que é direito. Não é isso? Pois é. Então essa é a característica, então, né, do homem que não entende, que não persevera, né, que não ouve e coloca em prática a palavra, né. E aí ele vai dizer mais, ó, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça, né? Não foi isso que o Senhor Jesus, não foi isso que o Criador, né, deu para eles como lei no reino sacerdotal. E não é isso aqui que o Senhor Jesus deu para a igreja, né? E os apóstolos e os profetas. Então nós entendemos aqui que ele está falando para Israel, mas também para a igreja, né? Aí ele vai dizer assim, os seus chefes dão as sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, olha aí, os seus profetas adivinham por dinheiro, né? E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então isso aí é uma característica, né, do ser humano, né? Que ele tem que lutar contra isso, contra a perversão da palavra, contra a perversão do mandamento, né? Porque quem profetiza por dinheiro, quem ensina por dinheiro, por interesse próprio, né? Certo? E falando no nome do Senhor, isso é uma perversão do Evangelho e é uma abominação diante de Deus. Não é isso? E é exatamente isso que a cristandade está fazendo. A maioria, né? Claro, né? A maioria deles. Claro que tem exceção aí,
E essas exceções, né, poderiam ser a igreja, né? Mas a igreja ela está escondida, né? Certo? Portanto, por causa de vós, no versículo 12, portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Então nós estamos vendo aqui, né, que o Senhor, Deus dos céus e da terra, o Criador falando por Miqueias e reprovando aí a perversão da palavra, né, que é uma coisa, uma característica das religiões e que o cristianismo herdou, né, essa característica das religiões, por causa da mistura, né, não teve, como se diz, não teve força, né, para impor, né? Não é impor, né, no mau sentido, né? Para convencer as pessoas de que exatamente a sua religião estava totalmente pervertida, né? E pervertendo a vontade do Deus vivo e a própria criação. Aí o Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 21, ele vai dizer o quê, ó? Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Né? Então a perversão do caminho é o quê? É uma rebeldia, né? Também, né? E a rebeldia nós sabemos que é um pecado muito grave, né? Foi esse o pecado dos anjos, né? Lá na Jerusalém Celestial. Rebeldia contra a palavra. Aí o Jeremias ele faz então um apelo aqui para, no versículo 22, né, do capítulo 3, ele faz um apelo, né? Voltai, ó filhos rebeldes, né? Eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então nós estamos vendo que, né, a perversão é uma rebelião, né, com certeza, né? E a rebelião é um pecado de idolatria, de feitiçaria, né, uma abominação diante de Deus, né? Conforme nós estamos vendo aqui. E a perversão ela vem de todo jeito, né? Perverte a palavra, né? Perverte o que alguém está dizendo, perverte o ensino, né? Perverte a igreja, perverte o caminho e vai influenciando pessoas, né? Pessoas que acreditam, né, em determinadas coisas que outras pessoas dizem, né? E aqui nós vamos ver uma coisa interessante, no capítulo 23 de Lucas, e no versículo 2, né? Nós vamos ver aqui uma coisa interessante, ó. 23, 2 de Lucas. Começaram a acusá-lo, dizendo, ó, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Então quem é que estava fazendo isso aqui? Toda a multidão, né, se levantando ali, né, com Pilatos, né, se levantando contra Pilatos, liderados ali pelos sacerdotes, né, pelos sumos sacerdotes. Fazendo o quê? Rejeitando, né, o Salvador e ainda caluniando ele, né? Dizendo que ele era um pervertedor da nação, pervertedor da lei, sendo que pervertedores eram eles, né? Dizendo que ele estava proibindo dar o tributo a César. Calúnia, porque ele nunca falou isso. Pelo contrário, ele disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E dizendo que ele mesmo era o Cristo, o Rei, negando que ele era o Messias, que ele era o Rei, né? E
tudo mais como consequência dessa abominação que é a perversão e que é a calúnia e outras coisas. Vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém.